Eu não fiz nenhuma provocação. Eu entendo o que a André está querendo dizer com isso, mas veja, o ambiente está tão esterilizado nos sindicatos que com frequência eu escuto essa afirmação. Olha, temos que trazer alguém que faça provocações. Isso supõe, sabe o quê? Que a consciência crítica nos sindicatos é zero. Eu quero dizer para vocês aqui, eu vivo dando conferência em sindicatos, no Brasil inteiro. Nas universidades, em vários cantos. Agora, esse termo, essa expressão que a André usou aqui, vou me valer da elegância com que ela usou isso. A ideia de que eu vim fazer provocação significa o seguinte, que o resto das conferências não são provocativas. Ou que existe um ambiente que não é provocativo. O que quer dizer só uma coisa, a crítica desapareceu no meio sindical. Isso eu afirmo categoricamente. Nas reuniões de diretoria, com assessor de imprensa, mas chegamos ao ponto que quem faz o jornal do sindicato é o assessor de imprensa e não mais a diretoria. O que mostra a regressão intelectual das diretorias. Elas passam a tarefa, eu recebo vários sindicatos, vários jornais sindicais na minha casa, e digo, categoricamente, é uma vergonha. Falo isso não como algo alheio a mim, mas como algo que me toca diretamente. Não poucos, vocês sabem, não poucos chamados dirigentes sindicais se dão conta do jornalzinho depois que sai. E a grande maioria, inclusive, ignora. Sabe por quê? Porque o jornal é inofensivo. Porque o jornal não tem provocação. Há que banir essa expressão. Te peço, querida Andréia. Não vim aqui fazer provocação, coisa alguma. Eu vim aqui tentar dizer assim, desenvolva a consciência crítica, cacete. Onde se instaura a crítica, não há provocação, porque há crítica. E a crítica desapareceu entre nós. A crítica é mal vista. A crítica é quase prenúncio de inimizade. Como? Quando eu estou criticando a Andréia, eu não estou dizendo que a Andréia é canalha. Não, eu estou dizendo, Andréia, é um erro. Ponto. Ponto. A crítica sumiu entre nós. Temos que entender por que a crítica sumiu. Porque a grande maioria está metida numa consciência ingênua. Vou usar duas categorias aqui, de um gênio da raça, o maior sociólogo que o Brasil já teve, que chama Alberto Guerreiro Ramos. Um nacionalista revolucionário, como tem que ser todo nacionalista. Alberto Guerreiro Ramos diz o seguinte, é muito difícil, todo mundo tem uma consciência, é uma consciência ingênua. Transitar da consciência ingênua para a consciência crítica é muito difícil. Obrigado, André. Ela me dá a palavra para eu criticá-la mais ainda. Olha aqui, tem um queridinho do pessoal que é o Paulo Freire. Católico, cristão. Eu não sou muito chegado, mas eu li Paulo Freire, atribuo a ele certa importância. O guru dele é Álvaro Vieira Pinto, um filósofo do ISEB nacionalista. E o guru do Álvaro Vieira Pinto é o Alberto Guerreiro Ramos. Então, quando vocês pegam a obra do Paulo Freire, está lá, consciência ingênua, consciência crítica. Isso não veio do petismo do Paulo Freire ou da igreja. Isso é uma bocosice. Isso veio do Álvaro Vieira Pinto, filósofo marxista, do ISEB. E quem colocou na obra do Álvaro Vieira Pinto foi Alberto Guerreiro Ramos, o maior sociólogo brasileiro. O movimento negro não reivindica o Alberto Guerreiro Ramos, mas ele é negro. É o maior intelectual brasileiro de todos os tempos, a meu juízo. Era um nacionalista revolucionário, marxista. Sacou? Então, o que predomina entre nós é uma consciência ingênua. O que predominou em todos os anos petistas foi uma consciência ingênua. Uma certa indignação contra a pobreza. Uma certa indignação contra a violência. Que apareceu para nós sob a forma de inclusão, que é um horror. Cotas para negros, cotas para mulheres, cotas. Não erradicação de toda discriminação. Sacou? É muito diferente. Veja como tudo isso retrocede agora.
É isso que tem que entender. Tudo isso retrocede agora. Nós temos que explicar isso. Por que retrocede? Não é porque tem um maldoso do Temer. Então eu estou operando aqui, minha resposta é a transição da consciência ingênua que todos temos para a consciência crítica. O que diferencia uma de outra é que na consciência crítica a gente apropria-se de todos os fatores que determinam uma situação social. Por exemplo, um negro no Brasil sente o racismo, que é estrutural do capitalismo e é odioso, produz morte, violência e opressão todo dia. Ele acha que ele com cota ele pode enfrentar o tempo. Ele acha que é um avanço. Não é. A burguesia incorpora isso. A violência estrutural contra as mulheres está posta, né? O dado é terrível. A cada 11 minutos, uma mulher é assassinada pela violência. Se esse é o dado que eu trabalho. Isso é terrível. A Maria da Penha é capaz de coibir isso? Não, é um instrumento. Tem que erradicar isso, tem que ir no fundo do tema. Só a Revolução Brasileira. Senão nós vamos ficar no feminismo da Marta Suplicy. Que tem um feminismo burguês, hein? Quero dizer, há um feminismo burguês, como há um feminismo revolucionário. Há um sindicalismo que luta contra a superexploração, que defende a autonomia sindical, e está nos marcos do capitalismo, não serve para nada. Serve para muito pouco. Está no ambiente da consciência ingênua, quando nós temos que transitar para a consciência crítica. Essa é a tarefa agora. Isto posto, eu quero dizer o seguinte, Tiago, tu pega algo fundamental, e a meu juízo esquece algo decisivo. Tu diz, bom, Nildo, se o sistema é petucano, se era igual, por que essa mudança brusca? Tem sentido? Dizer, bom, os tucanos são piores que os petistas? Já sabíamos. Já sabíamos. Um tucano é algo insensível socialmente. Para dizer de forma deselegante, caga e anda para os pobres. Não está aí para isso. Mas não esqueça, Tiago, a primeira coisa que nós temos que explicar é por que a presidente Dilma se elege com um programa de tipo keynesiano e no outro dia, eleita numa eleição dividida, ela coloca como ministro da Fazenda o funcionário do Bradesco. E o Lula, no auge da crise, postula como ministro da Fazenda Henrique Meirelles, publicamente. Publicamente. Nós temos que explicar isso. Eu não votei na Dilma no segundo turno, eu anulei meu voto. Mas quem votou e quem não votou, não importa. Agora não importa. Temos que explicar por que uma presidente se elege contra o Armínio Fraga. Lembram? A Aécio disse, o meu ministro vai ser o Armínio. E o Armínio disse, não vai sobrar nada de BNDES, não vai sobrar nada de caixa, de banco. Disse tudo que ia fazer. No mês seguinte, cacete, a presidente eleita contra aquele programa, adota aquele programa. Na íntegra. Sobe violentamente a taxa de juros. Então, eu recorri aqui ao meu celular para explicar isso. Que é o dado que eu vou pegar aqui no meu blog. Até 2013, até 2012, o resultado do nominal primário era superavitário. Aí 2013 foi 91 bi. Sabe o que significa 91 bi? Nada. As finanças públicas? Nada. Não se apavorem. Eu sei que nós tudo miserável, se falar em 1 bi, a gente já acha que é muito. Mas o nosso PIB é de trilhão. É de tri. Uma coisa que economista não sabe mais e que jornalista também não sabe, ignora. Quero dizer muito claramente para você, a maioria dos jornalistas ignora o sentido de riqueza. Pensa que o Brasil é pobrezinho. Aqui se produz trilhão. O Lula dizia, somos a 5ª economia do mundo capitalista, medida em PIB. É trilhão. Então quando alguém diz assim, tem um déficit de 59 bi, 60 bi, pode deixar que eu pago. É nada. Quero dizer, para a economia brasileira, isso é nada. Chegou 2014, não teve outra. O que a Dilma fez? Subiu a taxa de juros. Ela,
começou a praticar uma nova taxa de juros. Ela, no primeiro mandato, e no segundo também. É claro, a República Rentista adorou. Estourou as contas públicas, claro. O rentismo financeiro começou em 2013, 2014, com a Dilma. Em 2014 ela não tinha mais como fazer. Ela pegou e mudou, assumiu o programa da direita brasileira, totalmente. É aí que, exatamente nessa quebra, Tiago, é que mostra a identidade de interesse entre petistas e tucanos. E quero dizer muito claro, hein? A presidente Dilma tem uma trajetória de vida muito melhor que a do Lula. Do ponto de vista da trajetória pessoal, uma mulher que vai às armas contra a ditadura, é presa e torturada, é muito diferente da trajetória do Lula. O Lula é alguém que escapa da miséria. A presidente Dilma é alguém que escapa da tortura e do terror de Estado. Como trajetória pessoal, a presidente Dilma tem muito mais a oferecer que o Lula. Não obstante a trajetória dos dois, ela colocou o Levi, que é o funcionário do Bradesco, e ele sugeriu o Henrique Meirelles, desesperado. No auge do impeachment, o Lula sai buscando o Henrique Meirelles. Quem é o ministro da Fazenda hoje? Identidade total. Percebe? Então, eu te digo que começou lá atrás. O importante é manter o petucanismo. É o petucano, a expressão do meu amigo Gilberto Vasconcelos. Petucanismo. Quero falar sobre isso. E quero responder sobre o petucanismo, o sindicato deve ou não fazer política. Wellington, eu discordo completamente da tua posição. Eu respeito a tua posição, discordo dela. A ideia de que aquelas conquistas modificam a vida do trabalhador, não modificam. Zero. Sabe por quê? Porque a modificação da vida é consciência, cacete. Consciência. O sujeito pode comer mais. E tem que comer mais. Tem que ter acesso a uma casa. Tem que cagar num banheiro dentro de casa. Percebe? Precisa escovar os dentes. Precisa ter ir numa escola. Precisa ter uma creche. Precisa ter trabalho. Tudo isso ajuda. Só que não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a consciência. Vou dar 2 exemplos dela. O presidente Chaves fez política pública, tal como se fez aqui. Sabe por que o Chaves é odiado como preto, como ignorante, que não é? Era um leitor voraz, ao contrário do Lula. O problema do Lula não é que ele não foi para a escola. O problema do Lula é que ele despreza a teoria marxista. Esse é o problema do Lula. Ele despreza o socialismo. Ele despreza o que tem de mais avançado dos trabalhadores. O Chaves não. O Chaves é um homem culto, profundamente culto. Aqui a elite brasileira quer apresentar o Chaves como preto, militar, machista, violento, tudo. É o oposto do que ele é. O oposto. Qual é o que o Chaves fazia? Fazia as missões. Sabe o que as pessoas que ganhavam, as benesses que ganhavam aqui do Estado, faziam? Discutiam, faziam os círculos bolivarianos para ler a Constituição. Faziam militância. Quando é que se conseguiu fazer algo aqui? Nada. O governo do PT se caracteriza por não elevar uma molécula de consciência nos trabalhadores. Uma. Segundo, essa terra é do Paulo Freire, o cristãozinho adorado pela consciência católica média. Muito bem. Bolívia, Equador e Venezuela erradicou o analfabetismo. Por que não foi feito aqui? Ofendia a classe dominante? Lá em Alagoas, eu estive lá agora, 28% é analfabeto. O analfabetismo funcional leva mais de 50%. O analfabetismo funcional tira milhões da vida política. O sujeito não pode ler. O sujeito não pode ler, não pode alimentar o espírito, caralho. Não alimenta. Não pode ler, porra. Quando lê, não entende. Que ato de violência maior do que essa? Aqui todo mundo lê. E os economistas e jornalistas ainda não só leem, acho que entendem. E já é. Acham que entendem. Eu duvido muito. No caso dos economistas, por sobradas razões. Mas o economista é o canalha do capital, já sei. Mas o jornalista supõe-se é o espírito crítico, vai ouvir os dois lados, vai dar informação para o povo decidir. Isso é uma idiotice completa do liberalismo do jornalista, não vai fazer isso nunca. O jornalista tem que estar na guerra de classes.
do lado da vítima. Um jornalista, para ser crítico, ele tem que se declarar de cara, não neutro. Não há essa possibilidade. Estou do lado da vítima. Ponto. Um jornalista, para ter duas moléculas de honestidade, ele tem que se declarar do lado da vítima de cara. E você diz, mas você não é neutro? Claro que não sou neutro. Qual neutralidade é possível num mundo como esse? Que neutralidade é possível num mundo como esse? Então, lá na Venezuela, se erradicou o analfabetismo. Todo o programa social tinha círculo bolivariano. Por que não se fez aqui? Por que não se fez aqui? Me expliquem. Me expliquem por quê. Aí resta, se eu estiver errado, me perdoe. No fundo, o que o petismo diz é, o povo tem que se organizar. O grau de consciência do povo é baixo. Os trabalhadores não estão organizados. Assim. O que significa o seguinte, em última instância, culpar o povo. Quando a pergunta é, aquele presidente que era líder sindical e aquela presidente que lutou em armas contra a ditadura, por que não colocou o poder para organizar o povo? Por que não colocou o governo para organizar o povo? Por que manteve o povo na mais absoluta ignorância política? Aí está o pacto de classe. Aí está o horizonte político limitado. Um presidente é uma presidente que não usa a presidência tal como usa Evo Morales, Rafael Correa e Hugo Chávez. Tal como usa Raul Castro em Cuba. Para tocar fogo na consciência do povo. O que levou a esse bom mocismo? Senão um profundo compromisso com o status quo, com as coisas tal como estão. Como se o nosso horizonte na política fosse comer um pouquinho mais, vestir um pouquinho mais de universidade, um pouquinho mais de cotas, um pouquinho mais, uma dose menorzinha de racismo, de discriminação. Geraldo, o sistema político, nesse contexto, sindicato fazendo política partidária, eu sei o que significa. Significa sindicato apoiar candidato, dar dinheiro, fazer tudo aquilo que fez nos anos 80, nos anos 90. Política não é eleição. A política foi reduzida à disputa eleitoral. É uma política miserável. É uma política eleitoral. Se o sindicato estivesse fazendo política, eu diria fantástico. O sindicato está apoiando o candidato. O que é algo muito diferente. Muito diferente. Ele acha que elegeu um vereador, lá em Florianópolis eu vi isso muito, porque a esquerda fez 4, 5 vereadores, tinha gente que dizia, isso mesmo, a renovação começa pelo legislativo, eu quase me suicidei. Que importância ter 50 deputados na Câmara Federal, 8 senadores, 4 vereadores, nenhuma, 0, muito próximo disso. A gente vota, eu sei. Não muda nada. Acabem com a ideia de que política é eleição. Política é política. Onde é que estão os cursos de formação dos partidos? Formação política. Onde é que estão os cursos de formação dos sindicatos? Curso de formação? Para ler o quê? Para ler Boaventura de Souza Santos? Não. Para ler Marx, para ler Trotsky, para ler Lenin, para ler Fidel. Percebe? Para ler teoria, porra. Teoria do quê? Do socialismo. Vai entender a sociedade capitalista fazendo o quê? Lendo Eduardo Suplicy, renda mínima? Não vai entender. Vai ter que ler o quê? A teoria crítica. Nós estamos no fundo do poço. Temos que sair. Não vai ser com caridade cristã, um pouquinho. Acabou isso. Então o sistema político tem um problema. O sistema político não consegue se renovar. Por isso que eu falo em Revolução Brasileira. Porque o sistema político o que fez? Acabou com o financiamento privado, não foi o Congresso, foi o Supremo. Acabaram com os senadores, o Senado tem que ser extinto.
Tem que ser unicameral, como é na Venezuela, em Cuba, na Bolívia e no Equador. Nós temos uma imitação rasteira e grotesca do sistema dos Estados Unidos. Tem que acabar com o Senado. Tu vota no Senado e se encontra com o senador em 8 anos. Já imaginou o que é isso? É quase uma PEC 241, em 20 anos. Temos que acabar com o Senado, extinção do Senado. Esse Congresso vai fazer? Não. Esse governo vai fazer? Não. O Lula 2018 vai fazer? Não. A Revolução Brasileira que vai fazer isso. Financiamento privado de campanha. Vou dizer para vocês, democratização dos meios de comunicação. Quem vai fazer isso? Cardoso não fez. Lula não fez. Dilma não fez. Por que o Lula não fez quando tinha 82% de popularidade? Me contem. Por quê? Não, no primeiro mandato não dá para fazer porque precisa fazer a reeleição. Aí reelege. Não, então no terceiro não dá para fazer porque tem que eleger a Dilma. E no quarto a Dilma não dá para fazer porque tem que reeleger a Dilma. Idiotice, safadeza. Safadeza. Vai democratizar os meios como? Só a Revolução Brasileira vai fazer isso? Não vai ser Congresso? Não vai ser governo? Aqueles que dizem, Nildo, a revolução é impossível, digo, impossível é pensar que um governinho desse vai resolver. Não resolveu nenhum problema. Abandonou todos, reforma agrária, dívida, concentração dos meios, monopólio de comunicação. Então o sistema político não vai. Sindicato apoiar partidos e fazer vida partidária nesse sistema político é um erro. Primeira coisa que o sindicato tem que fazer é a formação dos seus membros. Primeira política que ele tem que fazer. Segunda é buscar uma praxis política radical, que não é fácil. Estou dizendo aqui, não é fácil. É necessário, mas não é fácil. Terceiro, é renovar as centrais sindicais, né? Centrais sindicais estão mortas. É um bando de pelegos. Quando não são pelegos, são acomodados. Eu vejo nos sindicatos, eu dividiria o sindicalismo assim, tem 30% de gente nova que nasceu nessa ressaca, está crítica, está com sangue nos olhos. 30% é corrupta, está acomodado, e 30% está esperando o Lula voltar em 2018. Que a real é essa. Então, formação, gente. Formação. Agora, formação, concluo com isso, Carla, não é fazer um curso sobre a Previdência. A Previdência é superavitária. Está cheio de estudo na internet. Tem 2 mulheres que fizeram um estudo maravilhoso sobre isso. Esqueci o nome aqui, mas é só buscar. A legislação, a Maria Lúcia Fatorelli é o tema da dívida. Mas na Previdência tem estudos específicos que são extraordinários. Mostram como a Previdência é superavitária e como o Ministério da Fazenda tira as verbas destinadas à Previdência e coloca para o pagamento da dívida. Isso é arbitrariamente ilegal, etc. Tal. E do plano real, Geraldo, se você pegar a única constância de 94 para cá, é esse superendividamento, a dívida pública vai crescendo. E ela vai destinando uma parte do orçamento para o rentismo. Esse é o núcleo do plano real, então eu te sugiro, estude esse tema. É a única coisa nova. Não é o câmbio, não é a inflação, não é a política pública, é o superendividamento do Estado. E toda a PEC 241 está montada em cima disso. Os 20 anos de deserto que eles nos estão dando é a dívida pública. Tem que honrar a dívida. A dívida pública precisa de uma auditoria. Por quê? Porque foi feita violando as normas do Senado, foi feita violando as diretrizes do Banco Central, foi feita de completamente ilegal. Mandaria todos os presidentes do Banco Central, a maior parte dos ministros, para a cadeia. Encarceraria também uma grande parte das corretoras e dos banqueiros. Por isso que a dívida é intocável. E por isso que foi criminoso a presidente Dilma vetar a auditoria da dívida. A presidente Dilma, vou repetir, a presidente Dilma vetou a auditoria da dívida. Não foi o cretino do Temer, o golpista do Temer, o gangster do Temer.
Entenderam? Se tivesse feito, colocaria a Avenida Paulista no canto, chamaria o povo e explicaria as finanças públicas. Tu acha que não tem energia no Brasil para sair às ruas? Vocês viram que depois que a presidente Dilma caiu, o protesto popular aumentou? Vocês viram a força do movimento popular depois da queda? No Brasil inteiro? Não fazem uma associação com outra? Vocês não encontraram um monte de gente que estava em casa, na rua? Gente que tinha desaparecido no protesto? Que tal? Obrigado, Nilton. A gente já está com todos os tempos estourados aqui, então eu vou chamar rapidamente aqui à frente o Marcos Aurélio, da FITS, a Miriam de Abreu e o Luiz Cláudio da Silva, do Sinteamar, a Miriam do Sintrajusc, já vão vindo aqui para frente. Uma das coisas, um tema que desapareceu da reflexão dos sindicalistas, dos jornalistas, dos militantes, é o tema do Estado. As pessoas ficam falando em governo. Há uma diferenciação óbvia, elementar. O Lenin faz isso. Mas os liberais também fazem. Eles sabem que governo é uma coisa e que Estado é outra. O senso comum, a propósito, Luiz Cláudio, dominou tanto que o militante médio ele não faz mais a diferenciação entre o Estado e o governo. E ele tem que fazer. O Estado é impenetrável aos interesses populares. O governo, em alguma medida... Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei 3 meses no Banco Central da Venezuela. 3 meses, vou repetir. 3 meses no Banco Central da Venezuela. O corpo dos funcionários do Banco Central da Venezuela é igual ao do Brasil, ultra-reacionário. Lá na Venezuela, o corpo técnico. Não importa que tenha o Hugo Chávez. O corpo técnico é pró-burguês. Os tribunais, pró-burguês. Tudo, está claro. O Estado, as pessoas têm que começar a entender isso. Um governo só merece respeito e apoio se ele enfrenta o Estado. Se ele enfrenta as instituições estatais. Como é que vamos varrer do Itamaraty aquela consciência colonizada de 5ª categoria que informa nossos diplomatas? Como é que vamos meter a mão na burocracia do Banco Central? Percebe? Isso é um governo. O governo não é distribui Bolsa Família, isso é de 5ª categoria. 5ª categoria. Porque o governo tem que incidir no Estado. Como é que o Estado enfrenta quem é o maior violador dos direitos humanos no Brasil? O Estado. É o Estado. Viram o sistema carcerário brasileiro como é? Repleto de pobres e negros. Viu como o Estado viola ali os direitos humanos? Desde a superpopulação até a falta de defensoria pública nos estados. Cacete, porra, o que o governo fez por isso? Nada. Nada. Por que a polícia mata tanto no Brasil? Impunemente, nos bairros. E se são pobres e negros, mais ainda. Tu sabe lá no Rio de Janeiro como é que é? Que papinho de cidadania. Vamos construir a cidadania. Eu deploro esse discurso. Vai enfrentar a polícia como? Vai falar com Miriam. Todo mundo reclamou lá da violência contra 500 estudantes. É claro que os estudantes têm que saber que com 500 não se fecha a ponte. Com a ponte se fecha com 5.000. Com 500 não. Isso é bobagem. Tem que dizer para a molecada. São militantes. Não façam bobagem. Tem que ter correlação. Com 5.000, a gente fecha a ponte, invade o palácio, fuzila o governador. Percebe? Com 500 não dá. Aí a polícia vem. Ah, que violência, bala de borracha e tudo, e cães. Queria que a polícia fosse com flores? A polícia é essa. O Estado é inviolável. Então, esse é o ponto. Queria dizer uma coisa sobre o movimento estudantil. Nem vou falar da miséria da Uni, mas quer dizer o seguinte. Olha que contraste, gente. Vou tentar ser breve, porque eu sei que vocês estão com o tempo estourado.
mas peço um mínimo de paciência por isso. Lá na Federal de Santa Catarina teve uma chamada Revolta do Bosque. Uns alunos fumando maconha. A polícia entrou e pegou. Que coisa horrível, né? Estudante fumando maconha, realmente isso me deixou. Eu fiquei estarrecido. Num país que o Fernando Henrique Cardoso está na campanha pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, pela legalização, fumar maconha é um ato de rebeldia que já deixou de ser há muito tempo. A polícia entrou, pegou os estudantes, deu uma confusão, bomba de gás, caixa, faz tudo aquilo, faz a revolta do bosque, e reúne. Olha só o que é a idiotice do movimento estudantil. Deixa estar muito claro aqui. Fazem uma rebelião contra a polícia ali. O ataque às mulheres. Vocês fazem tudo, fazem um drama, uma rebelião, movimentam. E entram em sala de aula, comportadamente, para suportar um currículo de direita e conservador 24 horas por dia. O movimento estudantil não mete a mão no currículo. O movimento estudantil luta por moradia estudantil, tem que lutar. Luta por ampliação do restaurante, tem que lutar. Luta por bolsa permanência para as cotas, os negros, etc. Tem que lutar. Mas o movimento estudantil cala sobre a sala de aula. Exerce a rebeldia ali no bosque do CFH e entra comportado para ler Durkheim, Max Weber e toda uma merda da sociologia de quinta dentro de sala de aula comportada. O controle da mente completo pelo currículo. Os estudantes não metem a mão no currículo. Eu não vejo rebelião curricular. Pensei nas faculdades de jornalismo. Terrível, terrível. Que tal um doutorado em jornalismo? Suporte isso. É terrível. E um mestradinho em jornalismo, hein? Que tal? Políticas públicas, o pessoal vai, agora eu estou estudando isso. Lixarada. Lixarada. Lamento, o sistema de pós-graduação brasileira é de 8ª categoria. De 8ª categoria. O cara manda, a minha orientadora é muito crítica. Ah, é? Não me diga. Eu quero tirar um selfie com ela. Que vai ser a única orientadora crítica que eu vi no sistema. O sistema é uma porcaria. Podia falar sobre isso mais. Quer dizer, esse é o ponto. Então, essa rebeldia de rua contrasta com uma apatia e uma conivência com o currículo que é de 8ª categoria. Por fim, há duas questões, uma que a Miriam coloca, assim, um fenômeno novo, extraordinário, é a ocupação da escola. Extraordinário o que está acontecendo. Com limitações, mas tem duas coisas boas. Uma foi uma jornalista da Globo, do canal oficial da direita, que é o Globo News, entrevistando uma aluna numa escola ocupada em São Paulo. Ó, lição para o sindicalista, hein? Para assessor de imprensa, tudo vocês. Que era o seguinte, a jornalista assim, alô minha filha, é o seguinte, mas qual é a negociação que vocês querem fazer com o governador Alckmin? E a menina olhou para assim, eu devia ter 16 anos, maravilhosa, lúcida, parecia uma Rosa Luxemburgo, uma Alexandra Kollontai, parecia Manuelita Sáenz, a amante e libertadora de Simão Bolívar, essa mulher extraordinária, que é desconhecida do feminismo burguês brasileiro, Manuelita Sáenz, essa mulher extraordinária. Então, essa guria de 16 anos parecia isso. Qual é a negociação com o governador? Sabe o que a guria respondeu? Ele tem que retirar a lei. Aí a repórter, mas qual é a negociação? Ele tem que retirar totalmente a lei. Mas o que está em negociação? Que ele retire a lei. Ponto. Zero negociação, cacete. Zero. A negociação é que ele tire. E o que ele fez? Tirou. Agora, se fosse um cutista, ia começar. Veja bem, companheiro, nós estamos sozinhos nessa escola. Nessa escola tem 5.000 e nós estamos ocupando aqui só com 120. E tem a Folha de São Paulo, colocou ontem o editorial descendo o cacete em nós. E começa. E vamos sair. Então, tem uma nova praxis,
Tem uma saudável desconfiança dos estudantes dos partidos, que é um anarquismo difuso que me parece bom. Ele vai ter que amadurecer. Acho que é um erro estar contra os partidos. Os partidos têm que estar solidários lá. Entendeu? Os partidos não têm protagonismo. Os partidos só querem voto, não querem luta. PSOL também, hein? Todos os partidos, uns mais ou menos. Eu gosto do que está acontecendo no Partido Comunista Brasileiro, no PCB. Eu gosto do PSOL em algumas coisinhas. Outros eu acho que ele está repetindo o PT. Vai ser miserável. Não dá. O PSOL não pode ser o PT sem o Lula e o Delúbio. Não dá. Tem que inaugurar, Miriam, uma nova praxis política. Praxis revolucionária. Então, acho que é isso. As ocupações mostram isso. Agora, as ocupações têm que tocar na escola, no projeto político-pedagógico das escolas. Os alunos têm que meter isso. Por último, do Luiz Cláudio, queria dizer o seguinte: Luiz Cláudio, eu não sei, eu fiquei surpreso com essa informação, que no jornalismo, aqui na assessoria, domina uma concepção frankfurtiana que seria apocalíptica. Na escola de Frankfurt, o profeta do Apocalipse chamava-se Herbert Marcuse. Extraordinário. Escritor que escreveu O Homem Unidimensional, que tem que ser lido. Porque o homem unidimensional é a crítica da técnica e da tecnologia como ideologia. E nas faculdades de jornalismo impera isso, o domínio da técnica jornalística. Esse livro foi considerado por muitos como um livro pessimista do Marcuse. E ele em seguida escreveu Revolta e Rebelião, que é um livro para mostrar que tudo que ele queria era exatamente avançar. Então, eu não sei o que se chama de apocalíptico, mas me parece que não é isso que domina no setor de assessoria de imprensa dos sindicatos. Na assessoria de imprensa do sindicato domina a apatia intelectual e política, na minha modesta opinião. Aliás, retiro o modesto, na minha opinião. Que eu não estou aqui para ser candidato a bom moço. Dane-se. Eu quero dizer, nas assessorias, há muito tempo, e olha que eu falo com essa gente, falo com vocês, o voo teórico está muito baixo. E olha que está falando um professor universitário, que também não tem voo teórico muito alto. Sou professorzinho. Mas o que eu vejo é que jornalista não estuda teoria, menos ainda teoria crítica. Se tivesse o Marcuse, a situação seria outra. Suspeito que não, especialmente nos novos. Por isso que, concluo com isso, a oposição é essa. Público contra privado, moderno contra arcaico. Essas são as oposições que movem a cabeça do jornalista. O público contra o privado. Dane-se, essa oposição não serve mais. Porque se o Estado é burguês e o Estado é capitalista, o público... Ou vocês acham que o Minha Casa Minha Vida favoreceu quem? Vou contar uma história para vocês que tem a ver com o meu amigo Requião. Sou amigo do Requião. Quando a Dilma era candidata, o Requião montou, lá em Foz do Iguaçu, um seminário, eu fui convidado. E o Requião propôs para a Dilma, candidata, primeira vez, disse assim, vamos fazer o PAC, Minha Casa Minha Vida, com construção popular, vamos tirar as empreiteiras, presidente Dilma. Porra, a Dilma disse não. Minha Casa Minha Vida é feita com pequenas e médias empreiteiras, é feita, as grandes, é tudo empreiteira. Como a economia é feita com os bancos. O Estado não foi tocado. Então, não importa que a política seja pública, o faturamento é privado. Percebe? São empresas. Então, quando se opõe, Luiz Cláudio, público a privado, eu digo isso já não basta mais. Opor o público ao privado não me diferencia de nada. Ah, Nildo, mas é muito pior a escola privada. Sim, a escola é privada. Se vocês me apontarem, me ameaçarem de devolver para a Idade Média, eu elogio o capitalismo. Eu quero dizer isso. Opor público-privado não interessa mais. O público, a Universidade Pública Federal, a minha,
é horrorosa, é pública, só que só forma gente para o setor privado majoritariamente. Sacou? É melhor que a Estácio de Sá? É. Permite que tenha alguns pobres, tem algumas coisinhas e tal. Mas mais do que isso, é uma universidade miserável, uma universidade que trabalha para os capitalistas diuturnamente. Por isso que eu já não defendo mais esse negócio de público e privado. É claro, eu quero estatizar tudo, eu quero o fim da burguesia, eu quero a Revolução Brasileira. Queria concluir, então, com o seguinte. Quando eu falei aqui em Revolução Brasileira, eu não estou falando de aventura. Eu não estou falando de esquerdismo idiota. Eu não estou falando, não viria aqui propor algo irresponsável para vocês. Vocês têm um emprego a preservar. Vocês têm um sindicato a defender. Vocês têm uma categoria que vocês têm que respeitar. Não vim aqui propor uma bobagemzinha de Revolução Brasileira. Eu estou dizendo o seguinte, essa história de achar que mudava o país com política pública elegendo o governo, foi isso que fracassou. Não é só a Dilma que fracassou. Não é só o Lula que fracassou. Fracassou uma via de transformação. Não era de transformação. Tudo que se conseguiu até agora está se derretendo como um sorvete ao sol. Ficou consciência política desse período? Nem consciência política desse período ficou. A consciência é miserável. É muito baixa, como vocês mesmos podem atestar. Não precisam concordar comigo, mas pensem na categoria de vocês. Pensem nas assembleias de vocês, que vocês vão lá fazer as anotações. Pensem nas assembleias, pensem na qualidade dos discursos dos militantes. Pense como aquele militante experimentado na luta já envelheceu politicamente. Pense como os novos militantes estão sem instrumentos. Não precisa concordar comigo. Pense aí no íntimo de vocês. Pense que esse sindicalismo que nós estamos vivendo é miserável, mas nós não temos outro. Não é jogá-lo na rua, é enfrentar os dramas dele, ir para frente. Isso implica enfrentar diretor de sindicato medíocre, diretor de sindicato corrupto, diretor de sindicato irresponsável, mas que não obstante se reelege. Isso implica sair da acomodação do jornalistazinho, que não quer correr risco nenhum, quer ser bonzinho, quer ganhar um militantezinho para a sua organização, fazer uma coisinha aqui, ficar simpatiquinho aqui, concorrer ao prêmio de bom mocismo, fazer uma coisinha lúdica, fazer uma coisinha... Isso tudo dançou uma vida transformada. A Revolução Brasileira é isso. Começa com uma profunda autocrítica e uma forma de superação da praxis política. Ela já está nas escolas, não é que virá, não é o Messias que virá, ela já está nas escolas de ocupação, ela já está em tudo, o novo já está nascendo. Vamos nos somar a ele. A Revolução Brasileira é pensar uma via radical de transformação da realidade brasileira, que não passa por eleição, passa também por eleição. Novos teóricos, os velhos teóricos, Rui Mauro Marini, Vânia dos Santos, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Alberto Guerreiro Ramos, os grandes teóricos da Revolução Brasileira, menos Machado de Assis e mais Lima Barreto. Sacou? Duvidar de tudo que vem do mundo universitário, criar uma cultura crítica, criar, sabe o quê? Trabalhadores de imprensa intelectualmente potentes. Isso não se faz fazendo mestrado e doutorado. Um sujeito pode ser intelectualmente potente, mas precisa estar amiguinho do livro, não da internet, do livro. Sacou? Muito obrigado por ter me escutado, foi um prazer estar aqui, agradeço o convite e volto, se convidado for. Obrigada, professor Nildo.